Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Vamos falar de pronomes. Quais pronomes nós usamos, aliás, durante o nosso discurso? Vários. Eu sou a Cacau Sotero. Você pode dizer assim, hoje é a aula dela, de mais ela, né? Dá o pronome. E aqui nós temos deusa, ela, a intérprete de Libras. Então, pronomes. Estamos falando de pronomes e vamos nos ater agora aos pronomes oblíquos átonos. Na verdade, colocação pronominal, tá? Pronomes oblíquos átonos, colocação pronominal, falar um pouquinho disso, formas especiais do pronome oblíquo. Bom, o pronome, como você já sabe, é aquela palavra que acompanha ou substitui o nome. Pronomes que substituem o nome são os pronomes substantivos. Os que acompanham são os adjetivos. E falando de pronomes oblíquos átonos, é porque nós temos o tônico. Eu trouxe para vocês, eu já vou falar deles. São chamados de pronomes oblíquos átonos, pronomes oblíquos cuja acentuação tônica é fraca. Gente, toda palavra tem acentuação tônica e, claro, acentuação átona. Independente, né, do acento gráfico. Entenderam? Vou dar um exemplo. Quando eu digo a palavra caneta, caneta, o nome, aí eu não sei qual é a sílaba mais forte, que a gente chama de sílaba tônica. O nome é. Aí você canta a palavra. Quando um vendedor ambulante está vendendo um produto, ele chama por esse produto, ele dá ênfase na sílaba mais forte, não é assim? Por exemplo, aquelas pessoas que você vai à feira. Já foram à feira alguma vez? Então, lá na feira o povo vende peixe. Eles falam assim, olha o peixe aí, ou eles falam assim, olha o peixe. Eles dão ênfase na sílaba mais forte, na sílaba tônica. Então, sílaba mais tônica é para você descobrir, você pode cantá-la, cantar a palavra. Então, olha só. Passador. Olha o passador. Microfone. Olha o microfone. A sílaba mais forte, engraçado, né? Nós chamamos com mais ênfase. Por isso que é sílaba tônica. E, óbvio, aquela sílaba que você pronuncia com menos intensidade é chamada de sílaba átono. Mesmo que a palavra só tenha uma sílaba. Quer ver só? Quando eu digo assim, Ricardo é um homem de palavra. Esse dia aí, que não é pronome, gente, são frases hipotéticas, tá? Nós estamos aqui fazendo conjecturas. Ricardo, um Ricardo qualquer, né? Eu cito Ricardo porque é o nome do cameraman. E ele ficou de arrumar a câmera e arrumou, então ele é um homem de palavra. Esse dia aí, ó, observa, ó, Ricardo é um homem de palavra, certo? Agora eu digo assim, peço-lhe que me dê de volta a câmera. Olha só, eu tenho de e eu tenho D. Qual dos dois tem mais intensidade? De ou D? Obviamente, D. Então, D é uma palavra, é um monossílabo tônico. E de é um monossílabo átono, são escritos do mesmo jeito, DE, só que o D tem um acento circunflexo, deu mais ênfase, e o de não tem um acento circunflexo, não tem muita ênfase. Agora diz assim, mas Cacau, me diz uma coisa. Existem monossílabos que sejam tônicos e não têm acento? Sim. Exemplo, o ti, TI. Faço tudo por ti, que é diferente do ti, TE, tá? Peço-te um favor, faço tudo por ti. Olha aí, ó, ti com I e ti com E. Nenhum dos dois tem acento gráfico. O ti com E é átono, o ti com I é tônico. Então, são chamados de átonos os pronomes oblíquos cuja acentuação tônica. Gente, quando eu falo acentuação tônica, eu não estou falando de acentuação gráfica. Eu estou falando de ênfase na sílaba tônica. É mais fraca. Os pronomes oblíquos apresentam flexão de número, de gênero, de pessoa, no caso, primeira, segunda ou terceira, né? Primeira, segunda ou terceira pessoa, gênero masculino, feminino, número singular e plural. E sendo essa última, no caso pessoa, a principal flexão, porque marca a pessoa do discurso, certo? Então, olha só. Aqui eu só coloquei os átonos. Primeira pessoa do singular, que no caso pessoal, pronome pessoal, eu. Mas o oblíquo é o mi.
com E, me. Encontre-me, fale-me, empreste-me, tá certo? Segunda pessoa do singular é o tu, que é pessoal, tá, gente? Eu coloquei aqui só para vocês relembrarem as pessoas do discurso. Primeira pessoa, quem fala? Eu. Segunda, ou nós. Segunda pessoa, com quem se fala? Tu ou vós. Terceira pessoa, de quem se fala. O ti é um pronome oblíquo, pronunciado com menos intensidade, então ele é átono. E a terceira pessoa do singular? O, a, li. Então, eu tenho mi, ti, o, a, li. Singular plural aqui, ó. Mi, nos, ti, vos e terceira pessoa, os, as e lis. Tá certo? O li, olha só, é o único pronome oblíquo átono que já se apresenta na forma contraída. Você sabia disso? Ou seja, houve uma união entre o pronome o, ou a preposição a, né? E a preposição a ou para. Então, esse li é o seguinte. Quando eu digo vou entregar-lhe, eu vou entregar para alguém. O li é isso. Eu vou dizer-lhe. Eu vou dizer algo a alguém. Esse alguém aí é o lhe, que está representado de forma contracta. Para lhe. Para Ricardo. Para lhe é ótimo, né? Para Ricardo lhe. Então, assim, vou entregar-lhe um presente. Então, eu vou entregar o que? Um presente para alguém, representado pelo lhe. Entenderam? Então, quando você vir numa oração, numa construção, o lhe já sabe. Ele é uma forma contraída do para ou a com o pronome o ou a. Entenderam? Vou repetir. Pronome oblíquo, o. Pronome oblíquo, a. O masculino, a feminino. Certo? Só que eles funcionam como complemento verbal sem preposição. Agora, se eu juntá-los com uma preposição, aí eu vou ter a forma contraída, o li. Certo? Então, encontrei Ana ontem. Eu posso dizer encontrei Ana. Fica bonitinho eu falar encontrei ela? A gente não fala assim. Aí eu vou dizer encontrei, eu a encontrei. Substitui o Ana por a, tá? Por isso que aqui, ó, o a. Mas eu não encontrei com a Ana. Eu encontrei o André. Eu o encontrei. Aí que eu o. Agora, se eu vou entregar alguma coisa para uma terceira pessoa, que pode ser a Ana, que pode ser o André, que pode ser o Ricardo, eu vou juntar o pronome oblíquo com uma preposição, porque quem entrega algo a alguém. Quem envia algo a alguém. Quem promete algo a alguém. E esse pronome será o lhe, que já é contraído. Para acompanhar diretamente uma preposição, esse pronome lhe exerce sempre a função de objeto indireto, por causa da preposição, tá, gente? E os demais pronomes átonos, em geral, funcionam como objeto direto. Então, o pronome oblíquo, ele tem a função de complemento verbal, tá bom? Complemento verbal é o complemento do verbo transitivo. Verbo transitivo direto recebe um complemento sem preposição. Verbo transitivo indireto recebe um complemento com auxílio da preposição, tá bom? Então, olha só, o lhe se refere a pessoas que pode ser usado tanto no gênero feminino quanto no masculino e tem função de objeto indireto, tá? E é importante nós conhecermos algumas particularidades do pronome oblíquo ou dos pronomes oblíquos, que são as formas especiais, que nós chamamos de colocação pronominal, o pronome no início da sentença ou o pronome e o objeto direto. Então, essas formas especiais do pronome oblíquo pode ser a posição dele em relação ao verbo, que a gente chama de colocação pronominal, a função dele na oração, que pode ser de complemento, tá bom?
Então, aqui uns exemplos. Eu não trouxe todas as regras, você pode aprofundar na escola. Qualquer gramática tem esse assunto de posição dos pronomes oblíquos átonos, né? Quase não sabe a palavra oblíquos átonos. Nós chamamos de colocação pronominal, tá certo? Olha só, disse a você que viria, bem aqui, ó. Disse-lhe que viria, ou seja, eu disse eu posso dizer assim, falei a deusa, né? A deusa não está aqui. Deusa, disse a você que eu viria. Mas a deusa não está aqui. Ah, Cacau não veio. Bom, deusa falando. Deusa falou para Ricardo que eu não viria. Ricardo, mas eu disse-lhe. Quer dizer, eu disse a ela, né? A deusa. Tá bem aqui, ó. Então, eu entreguei a ele o convite. Então, eu entreguei-lhe o convite. Ó, disse a você, disse-lhe, disse a ele, entreguei a ele, entreguei-lhe, tá bom? Então, aqui as formas do pronome oblíquo. O pronome oblíquo, quando tem função de objeto direto, adquire formas especiais em relação à sua posição, tá? Que ocorre dentro da sentença. Isso, porém, só é válido para os pronomes oblíquos de terceira pessoa do singular ou do plural, tá certo? Como eu coloco isso aqui, ó? Presta atenção nessa regra. Verbos terminados em R, S, Z. Repete comigo. S, R, Z. Tá? Por exemplo, encontrar. Verbos terminados em S. Tá? Deixa eu pensar aqui no verbo terminado em S. E Z, a gente vai acrescentar o L. Olha só. Fica lo, fica lá, los, las, tá? Quando eu digo assim terminado, olha só. Todos podiam fazer o exercício. Todos podiam fazê-lo, tá? Eu não posso dizer fazer-o. Eu não posso dizer fazer ele, tá? Então, preste atenção nessas terminações aqui, tá bom? Verbos terminados em ditongo nasal, tá? Ditongo nasal, gente, a M funciona porque você fala assim, ó. Digam. Tu falas. Pronto, ó. Eu vou voltar aqui só para você entender que não quer dizer que seja no infinitivo, tá? Tu fazes. O verbo falar, né? Tu falas, tá? É o verbo fazer. Tu fazes, tá bom? Entenderam aqui? Voltei para explicar esse RSZ. Indo adiante. Ditongo nasal. Então, aqueles ditongos que a gente fala com o som nasalizado. Quem faz isso? A letra M no final da palavra, né, do verbo. Aí eu digo assim, ó. Eles encontraram a M. Eles dizem M. Eles encontrarão. Tem gente que confunde aqui a M e a OTIL, tá? A OTIL, futuro. A M, passado, tá? Fazem, passado. Farão, futuro. Se vocês colocarem assim, ó, eles farão a M, vai ficar uma construção errada, tá bom? E oin, do verbo pôr, por exemplo, põe. Quando isso acontecer, nós acrescentaremos o N. Então, olha só. Eles tinham aquela criança como filha rebelde. Tinham, terminação a M. Então, tinham na. Tá? Gostaram. Tá? Gostaram de alguma coisa. Fizeram. Aí eu vou usar o N, usar o no, na, nos, nas na hora dessa construção, tá? Mencionaram ele, mencionaram-no. Encontraram ela, encontraram-na. Tá bom? Função sintática dos pronomes oblíquos, olha aqui. Não tenho, aqui eu já até coloquei o tônico, tá bom? Pra gente saber dos tônicos. Não sinto nenhuma confiança em ti, Ricardo. Ó, o ti aí, ó. Tô invocada com o Ricardo hoje, né? Ele pode ser objeto indireto. Mostre isso para mim. Gente, mim aí, ó. Mim. Ele é sempre usado aqui, ó. Mostre isso para mim. Quando ele for acompanhado da preposição, é o mim. Quando for acompanhado do verbo, aí é o me com e, tá? Por isso que eu digo assim, para eu fazer. Para mim, acabou, tá bom? Olha esses exemplos aqui, ó. O problema
Esse problema terá que ser resolvido por mim. A abelha picou-o no braço. Pronome oblíquo to em mi exerce função de agente da passiva. E na função 2, a função exercida pelo pronome oblíquo o é de objeto direto, tá bom? Podemos inferir, quer dizer, nós vamos deduzindo a partir de tudo que foi colocado que há diferentes funções sintáticas do pronome pessoal, né? A gente já entendeu isso aí. E eu trouxe aqui a posição dos pronomes em relação ao verbo. Ó, antes do verbo, próclise. Depois do verbo, ênclise. No meio do verbo, mesóclise. No meio do verbo, sim. Nós não podemos iniciar frases, orações, com pronomes oblíquos. Então, é um erro gramatical. Então, quando isso acontecer, que eu tiver um verbo, por exemplo, o verbo encontrar. Encontrarei fulano. Ou eu estou falando com a pessoa. Encontrar-te-ei amanhã, tá certo? Olha só aqui, mais uma vez. Ti, como oblíquo, tônico, tá bom? E aqui, um exemplo só. Ó. Os alemães não se preparam para o frio. Olha aqui o pronome oblíquo, ó. Não é uma palavra negativa, é uma palavra de força. Quando você usar o não na oração, ele sempre vai atrair o pronome. Aqui eu tenho um caso de próclise, que acontece quando sempre que existir palavras que vão atrair o pronome oblíquo, no caso uma palavra, os advérbios de negação sempre vão atrair lo, olha aí, vão atrair quem? O pronome para antes do verbo, tá bom? Mesóclise acontece em casos especiais quando o pronome pessoal, oblíquo, átono, deve ser colocado no meio do verbo. Ó. Construir-se-ia uma nova Berlim. Eu deveria ter colocado Ucrânia, né? Aqui, porque o contexto fica mais atual. Verbo no futuro. Quando que eu vou usar mesóclise? Verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito, claro, sem nenhum sujeito antes. Ênclise, nos casos que existem palavras, não existam palavras, né, que vão atrair pronome pessoal, aí eu posso colocar. Ó. Depois de tudo, vírgula, construiu-se novo estado. Tá bom? Bom, na aula de hoje, nós reforçamos o estudo dos pronomes. Vamos recapitular? Juntando esta aula com a anterior, pronome é a palavra que acompanha ou substitui o nome. Quem acompanha o nome é o pronome adjetivo, que também determina, apresenta-se como um caracterizador desse nome, certo? E o pronome substantivo é aquele que substitui. No caso, os pronomes oblíquos, átonos, também são pronomes substantivos. Eles fazem parte da subclassificação dos pronomes pessoais. Nós temos pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo e de tratamento, que não estudamos hoje, mas nós já sabemos, nós já conhecemos, tá? Vimos que pronomes oblíquos átonos são aqueles pronunciados com menos intensidade. Aí nós vimos aí o que é uma sílaba tônica e uma sílaba átona. Dei para vocês a dica, no caso de uma palavra com mais de uma sílaba, para saber qual é a sílaba mais forte. Você canta a palavra, né? Faz com que você está vendendo caneta, vendendo peixe, vendendo câmera. É uma dica, toda palavra que tem a sílaba tônica é a antepenúltima, todas elas têm acento gráfico, fica mais fácil. Quando você olha o acento gráfico, fica mais fácil de identificar a sílaba tônica de uma palavra, não é verdade? Vimos que, de acordo com a posição, né, em relação ao verbo, os pronomes podem ter essa nomenclatura de próclise, quando o pronome vem antes do verbo. Ênclise, quando o pronome vem depois do verbo, e a mesóclise, quando o pronome vem no meio do verbo. E isso acontece quando não há casos, né, de palavras que atraem, como as palavras negativas. Você pode aprofundar isso na gramática. E a mesóclise acontece com verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito. Claro, temos também os pronomes oblíquos tônicos, né, que é o mi, o ti, contigo, o mim, né? Comigo, mas aí no caso a gente está falando de pronome monossílabo, mas eu estou só terminando a classificação. E também falei que o mim, para diferenciar do mi, que muita gente
Muita gente confunde. Vou dizer assim, para mim fazer. O mim, ele só vem acompanhado de preposição. E o mi, assim como o ti com é, vem acompanhado de verbo. Então, mim e ti, junto com preposição, ti com é e mi com é, junto com verbo. Bom, gente? Deu para entender? Com certeza. Eu fico por aqui, hein? Compliquei?